Nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Também, Zinho, é um 4-0 que é resultado bom pro Corinthians, porque dava pra ser 8? É mais ou menos isso, Zinho? Ele tá provocativo hoje, o apresentador, hein? Ele tá instigando. Ô, Zinho, o apresentador tá provocativo ele tá te hoje. instigando aqui, José. 4-0, tá provocativo. Mas dava. O Hugo ainda Mas assim, salvou ali. é o efeito Flamengo quando faz o grande jogo, né? Causa isso aí, né? O pessoal, ó, esse meu Pascoal tá hoje, ele tava louco pra chegar o momento do Flamengo, né? De falar do Flamengo, porque... Não ia perder essa chance, né, Zé? Ele ri bastante, mas assim... Não, você tá certíssimo, né? Eu sempre concordo com você. Eu e sei assim, disso. Isso me ajuda. Foi uma exibição espetacular. Você está jogando contra o melhor elenco do futebol brasileiro, dito por todos. Você está jogando dentro do Maracanã lotado, né? Um dia de muitas festas, né? Até o Belo cantou lá antes do jogo. E o Flamengo colocando em campo, eu falei isso, vou repetir, é o time titular do Flamengo. Bruno Henrique e Cebolinha vão brigar por essa posição pelo lado esquerdo, mas o Cebolinha antes de machucar era o titular, depois machucou o Bruno Henrique e tal, mas vai ter essa disputa. Não vejo o Cebolinha, foi poupado o Bruno Henrique e o Cebolinha jogou só esse jogo. Eles vão brigar por essa posição. Na lateral esquerda, o Alexandro com o Ayrton Lucas, que também pode ter disputa. Mas no momento o Alexandre é o titular. O restante do time é o titular do Flamengo. Eu nem coloco o Danilo como titular, não. O titular é o Léo Pereira. Pode ser que o Danilo conquiste essa posição. Tem talento, qualidade para isso. Mas o titular é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Então o Corinthians vai jogar contra o melhor do que o Flamengo tem. Na volta do Pedro, na volta do De La Cruz. De La Cruz voltou também a ser titular, né, nesse jogo, jogando direto. E num dia que encaixou tudo, você não disputa, o Flamengo, os times que jogam contra o Flamengo no Maracanã, tem que ter assim, aquela compactação, baixar as linhas, diminuir o espaço do Flamengo, marcar muito. Foi o que o Córdoba fez. E assim mesmo, o Flamengo teve inúmeras chances para fazer gol. É o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Vai ter dia que a gente vai criar muitas oportunidades, vai fazer 3, 4, 5. Já fizemos aí 4, já fizemos 6. Mas vai ter dia que você não aproveita as oportunidades. O treinador do Palmeiras falou isso. O adversário fechadinho, organizado, joga por uma bola. Pode acontecer, faz parte do futebol. Mas no normal, se você ficar aberto, se você não competir com o Flamengo, se não marcar muito esse Flamengo, se não povoar o meio-campo, vai tomar goleada. E o Corinthians acabou contribuindo para isso. O posicionamento da equipe, com a baixa intensidade na disputa das bolas, o Flamengo voou, atropelou, e eu concordo. Poderia ter sido no mínimo 6. Calma, Zé, calma. Desculpa, Zé. Eu me empolguei, Zé. Eu me empolguei. Calma, Zé. Fica tranquilo, Zinho, a gente cuida do Zé. A verdade é assim, né? Primeiro, eu acho que o Flamengo, junto com o Felipe, faz um ótimo trabalho. Apesar de ser novo como treinador, ele traz a experiência que ele teve do futebol, o aprendizado, o entendimento e a leitura dos jogadores, né? Ele consegue fazer isso muito bem. Agora, o Flamengo ontem entrou e já estava 2-0. A forma como o Corinthians entra no campo ontem já demonstra claramente, ó, entrei 2-0. Ó, não precisa nem me atacar porque já estão ganhando 2-0. Depois a escalação errada. Aí eu já não sei se o Orlando tinha autonomia ou não, ou se ele ficou com medo de mexer com os jogadores. Você não pode jogar contra o Flamengo com apenas um jogador de marcação no meio campo. Eu não sei se o Orlando viu que do outro lado tinha Gerson, tinha De La Cruz, tinha Pulgar, tinha Arrascaeta. Aí ele entra com um jogador apenas, que é o Ranieri de marcação. E ontem o Flamengo mostrou realmente que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Impressionante que está jogando o Pulgar. Nós, como eu fui um jogador de meio campo, então a gente acaba observando mais os caras que jogaram na posição. Passe para frente, Zé. É impressionante a cobertura. Teve uma hora que o Corinthians saiu no contra-ataque, ele deu um carrinho antes do cara jogar, porque ele já tinha feito a leitura, então quando o cara tocou, ele já tinha roubou a bola. O De La Cruz
dinâmico, participando o tempo todo do jogo. O Arrascaeta, de forma inteligente, jogando nos espaços curtos e só aqui, ó, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca aqui. Você vai deixar esses caras jogarem? Qual é o que define, o que controla o jogo? É o meio-campo. Se você deixa o meio-campo do Flamengo jogar, não acontece o que aconteceu aí. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando especialmente do primeiro tempo, quando aconteceu esse massacre rubro-negro. Na verdade, o massacre foi alvinegro, né? O massacre do rubro-negro para cima do alvinegro. E como é que você fala? O Flamengo é? Incomparável. Assumiu a liderança de novo, né? Tinha perdido a liderança. Eu quero que você fale um pouquinho se você acha que o Flamengo vai ter condição de replicar jogos assim, não de forma, né, jogo sim, mas ser maioria de apresentações assim do que minoria. A gente vai ver mais isso do que não vê, Zinho? A possibilidade é enorme, porque tem um treinador que preza isso. Não deixar os jogadores se acomodarem. Ele mesmo falou, houve um desajuste numa comunicação, na hora da pressão. O Flamengo precisa pressionar na frente, porque o Flamengo não tem um time com jogadores com característica de pegada de marcação. É um time muito técnico. Então o Felipe Luiz repete mais ou menos aquilo que o Jorge Jesus fazia. O time já marca lá na frente, adianta as linhas de marcação, pressiona o adversário no campo de defesa deles, para tentar roubar a bola já ali. E isso tem funcionado. Para isso, precisa da parte física estar muito boa, porque não é fácil você repetir isso em todos os jogos. Precisa de todos os jogadores do elenco estarem conscientes dessa forma de jogar, e isso me parece que o Felipe Luiz está conseguindo, porque ele tem até mexido na equipe, né? Tem feito algumas mudanças, e tendo o elenco à disposição, ele tem muitas opções, né, para fazer isso. Você vê como ele olha para o banco e mexe no time, né? E o time mantém um nível de jogo. O único jogador que para mim não tem um substituto é o Arrascaeta. Até o Pedro, até o Gerson, o Bruno Henrique, o Léo Ortiz, tem peça de reposição. Pode baixar um pouquinho, mas pelo entrosamento, pela capacidade do Felipe Luiz de treinar esse time, o time mantém. O Arrascaeta, é por isso que é muito bom o Flamengo se preocupar em administrar esse atleta, porque o grande problema do Arrascaeta tem sido as contusões mais para o meio de temporada para frente. E isso tem prejudicado o Flamengo, porque o cara é diferente. O cara dita o ritmo. O cara é um meia que articula e que faz gols, né? Você vê que o Arrascaeta bem, o time do Flamengo, os outros jogadores também, né? Rende esse futebol. Você vê o Pedro voltando, o diálogo que tem com ele, o Gerson se aproximando ali. Então, assim, é um Flamengo que, se manter ou conseguir administrar fisicamente esse time, a tendência é brigar pelos títulos. Agora, precisa repetir isso, principalmente agora nessa fase da Libertadores. Tem um jogo fora de casa contra o Central Copa, que foi o time que ganhou do Flamengo. Essa derrota que o Felipe Luiz tem aí no ano. Encontrar esse equilíbrio. Quando jogar contra um time que entende que o Flamengo é superior e que marca muito, que se fecha, né, você encontrar as soluções. Essa atuação, principalmente contra o Corinthians, que eu concordo com o Pascoal, eu falei isso ontem também. Foi a melhor apresentação de um time brasileiro para mim no ano, né? Tem que ser repetida, principalmente nessa fase importante que o Flamengo vai entrar da Libertadores. Vamos ouvir, Ô, Renê, fala comigo. Você abre o programa falando do grande jogo, né, de Pedro e Arrascaeta. Daqui a pouco a gente vai trazer destaques aí pro Pedro, imagens do Pedro jogando. 80 minutos conseguiu jogar, começou titular. O menino é um arraso. Mas eu queria... Esse é o que a gente já sabe que jogou bem, né? Eu queria que você me falasse mais, que você se aprofundasse mais dessa partida. Do Arrascaeta e do Pedro a gente fala já já. É até um bom debate, quem foi o melhor em campo, porque isso gerou uma repercussão muito grande, inclusive na minha live de pós-jogo, quem foi o melhor em campo. Eu posso dar minha opinião depois. Lá? Porque cada um acha que foi o Pedro, uma galera acha que foi o Arrascaeta, é uma boa discussão. Mas eu quero sair um pouco da caixa e eu quero elogiar dois jogadores que estavam fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo e fizeram uma partida muito boa nesse duelo com o Corinthians. O primeiro, o Ayrton Lucas.
Foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo durante muito tempo. Eu, de fato, não lembro uma outra grande partida do Ayrton Lucas pelo Flamengo dessa forma, como foi contra o Corinthians. E ele vinha jogando mal desde os tempos que ele foi para a seleção brasileira. E eu vinha criticando aqui as atuações dele, então quando é para criticar a gente critica, e agora eu vou elogiar, porque foi uma baita atuação. Outro jogador também, Cebolinha, não vinha fazendo bons jogos e foi um jogador extremamente importante nesse jogo contra o Corinthians. Porque a partir do momento que ele faz um belo gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, e não só por causa do gol, eu estou elogiando aqui, mas esse gol facilitou e muito a vida do Flamengo, condicionou a partida, porque obrigou o Corinthians a sair mais para o jogo e, consequentemente, o Flamengo teve mais espaço. Esses dois jogadores. E um outro jogador Abriu a porteira, né? Abriu a porteira, exatamente. Um outro jogador que jogou muita bola e a gente pouco vai falar por conta dos gols do Pedro, do Arrascaeta, a baita partida do Arrascaeta, mas o que o De La Cruz jogou ontem contra o Corinthians foi assustador. Jogou com a bola, sem a bola, um jogador extremamente importante, inclusive no terceiro gol do Flamengo, o gol do Pedro, que foi uma falha do Hugo Souza. Ele ajuda na marcação, ele sobe em bloco e acaba facilitando a vida do Pedro, inclusive na hora do erro do Hugo Souza. Então esses três jogadores, a gente pouco vai falar por conta das grandes atuações de Arrascaeta e Pedro, mas esses três jogadores jogaram muita bola contra o Corinthians. É chover no molhado, elogiar o Pulgar, porque foi outro jogador que jogou muita bola. A zaga, para mim hoje, eu considero a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive até brinco que o Flamengo tem um camisa 10 na zaga, que é o Léo Ortiz, joga muita bola. O Wesley vem fazendo grandes partidas também, é chover no molhado. O Rossi também foi importante. Jogador de seleção agora, jogador Wesley, de seleção, né, brasileira. O Rossi, ele foi pouco acionado, mas quando ele foi acionado num chute, eu não lembro quem finalizou. Carrilho. Exatamente, obrigado, Pedrosa. Ele fez uma boa defesa, enfim, a bola foi em cima dele, mas querendo ou não, ele mostrou segurança. Então, o Flamengo ontem fez uma partida perfeita na minha concepção. Perfeita, eu não consigo mudar nada, criticar nada. Mentira, se eu tivesse que criticar, o Pedro deu um mole naquela bola ali que ele poderia finalizar, mas e acabou dando de calcanhar. Né? Acontece, mas assim, é querer ser chato demais para ficar criticando isso. Mas ontem eu considero uma partida perfeita. Acho que se o Felipe Luiz quiser pegar um exemplo de um jogo para mostrar para os seus jogadores como o Flamengo tem que atuar durante os 90 minutos, eu acho que é esse jogo. O Flamengo tem 2 pontos. Quando o coletivo vai bem, dificilmente sai de campo derrotado. Quando o coletivo vai bem, individualmente falando, todos os jogadores estão bem, aí não tem jeito. O Flamengo é assustador. E se o adversário der espaço como o Corinthians deu ao Flamengo, porque o Corinthians é um time muito mal treinado. O Dorival Júnior ele vai ter muito trabalho para ajustar essa equipe. Se você der esse espaço para a equipe do Flamengo em uma tarde, que o Arrascaeta está daquele jeito, que o Pedro está daquele jeito, que o De La Cruz está daquele jeito, esquece, dificilmente você consegue superar o Flamengo. E o Dorival, que estava ontem lá no Maracanã, obviamente, para olhar o Corinthians, ele que vai assumir o comando do time paulista. Ô, Pedrosa, vamos então falar? Posso só dar uma informação sobre o Dorival? Claro. Porque muita gente está dizendo que ele não quis assumir o Corinthians contra o Flamengo com medo de começar perdendo para o seu Flamengo. Gente, ele nem podia ficar na beira do gramado. Ele não tinha nem assinado o contrato. Ele estava lá assistindo ao jogo porque ele pediu para a diretoria do Corinthians. Ele nem tinha essa obrigação. Ele não tinha nem assinado. Como é que ele vai não assumir a equipe com medo de perder para o Flamengo? Então, ele nem assinou o papel. Exatamente. E isso aqui eu conversei com ele, tá? Só para trazer isso. Não é porque ele fugiu do Flamengo. Não, se fosse o Juventude, ele ia estar na beira do gramado. Não, ele não podia, ele não tinha contrato assinado ainda. Muito bem, tá aí. Essa é uma grande informação de Vene Casagrande. Ô, Lucas Pedrosa. Só um minutinho. Só rapidinho. Só um negócio com ele. Não é contigo não, com ele. Voltou, o negócio? Aquele time lá? Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que vai parar eles? Eu acho que assim... O que a gente faz? Eles fizeram muito parecido o que eles fizeram contra o Juventude, né? Falando nisso, daqui a pouco eu quero saber qual dos 2 jogos você preferiu. Não fala agora. Uma boa pergunta. Mas eu acredito que a temporada ainda vai criar algumas dificuldades para esse Flamengo. Será? Vai. Porque eles estavam já negócio, né? Indo lá. Aí volta aquele menino. Exato. Aí... Eu acho que assim, o ontem que assim, aconteceu... Mas vocês deveriam ficar felizes com a volta do Pedro. Por quê? Porque é o centroavante da seleção brasileira. Vocês têm que pensar na seleção brasileira. E pessoalmente também que o menino passou por uma lesão gravíssima. É a seleção, né? Não, eu não tô nem discutindo isso. Eu sou fã do Pedro, acho um baita de um jogador.
mas eu acho que ontem a partida do Flamengo, ela vem coroando um trabalho bem feito. Porque não adianta achar que o Flamengo jogou da forma que jogou ontem num passe de mágica, muito pelo contrário. É uma equipe que vem construindo, vem tendo dificuldades, como teve contra o Central Córdoba, acho que teve contra o Vasco também dificuldades, e depois volta ao seu normal. Esse, eu diria que é muito mais o normal do Flamengo do que o jogo contra o Vasco ou o jogo contra o Central Córdoba. Então é aí que a gente fala e diz sobre o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que os 15 minutos do Flamengo, principalmente no início do primeiro tempo, foram avassaladores, um amasso de fato. Depois perde-se um pouco esse ímpeto, o Corinthians tem essa grande chance com o Carrilho e depois que o Rossi pega a bola, o jogo acaba, porque o Flamengo engole de novo o Corinthians que sente muita falta do Garro, e o Memphis toda hora vinha para fazer essa função de camisa 10 e não jogou absolutamente nada, muita gente brincando até que ele pipocou, e de fato assim... Ele sai, né, por questões clínicas ainda no primeiro Eu acho que o Flamengo fez a mesmíssima coisa que fez contra o Juventude. Não deixou sair jogando, encaixotou o Juventude no campo de defesa deles. O Flamengo com as linhas altas, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz, também não teve nenhum tipo de sofrimento, digamos assim, além dessa bola do Carrilho. O garoto Breno Bidon ainda tentava sair, mas o meio campo do Flamengo muito bem ajustado, com o Pulgar, com o De La Cruz. O Gerson e a Arrascaeta nem se fala. Acho que o Gerson até melhorou um pouco esse posicionamento dele, porque ele ficava muito aberto do lado direito. Eu vejo ele participando mais um pouco das jogadas de meio campo, e isso é importante na minha visão. O Pedro nem se fala, tem que elogiar, não é só sobre o jogo que ele fez ontem, não é só sobre os gols que o Pedro faz. O Pedro teve pela segunda vez na carreira dele uma lesão de ligamento cruzado anterior, que muitas vezes acaba com a carreira de qualquer atleta, tá? Às vezes o cara realmente acaba porque ele faz de tudo e não consegue voltar, e às vezes tem pessoas que não se cuidam. O Pedro, ele é ao contrário, ele se cuida e ele fez de tudo para conseguir voltar, voltou num tempo recorde e voltou muito bem. O Pedro, além do jogador, o craque que a gente sabe que ele é um atleta. Atleta de futebol, merece ser coroado com isso. Então, parabéns aí pela partida dele, sensacional. E se a gente falava aqui sobre letalidade, quando esse cara tá em campo, as coisas melhoram. O que você queria destacar aqui na imagem? A produção consegue botar o gol do Pedro quando o Hugo Souza falha, novamente, para mostrar a importância do De La Cruz no lance. Porque eu acho que, assim, a gente vai falar pouco do De La Cruz por conta disso, por conta dos números, né? Porque ele não teve assistência, ele não teve gol. Mas a função dentro de campo dele foi extremamente importante, porque ele é um cara que consegue, por exemplo, quando o Corinthians tentou sufocar o Flamengo, é ele que consegue aliviar, ele é o motorzinho no meio de campo do Flamengo. E se a produção conseguir botar aí o terceiro gol do Flamengo, que foi o... Aí, esse aí, ó. Levanta, Vini, vem, faz como olha a importância do De La Cruz, tá, gente? O De La Cruz, ele é volante. Teoricamente, quem deveria fazer essa marcação que sob pressão são os atacantes. Mas o De La Cruz, de maneira estratégica, isso aqui é algo trabalhado por Felipe Luiz. Ele avança, ó, sobe a linha, sobe o bloco, ó, tá vendo? Faz a marcação sob pressão. Olha onde ele vai. Ele vai lá no gol, vai no goleiro, ele força o erro do Hugo Souza. Aí o Hugo Souza acaba entregando a paçoca pro Pedro, e o Pedro aproveita de maneira... E talvez, se fosse o Pedro fazendo a pressão e a bola caindo no pé do De La Cruz, não seria gol. E isso aqui mostra, porque muita gente questiona assim, como é que o Felipe Luiz vai fazer para manter a mesma intensidade, a mesma marcação sob pressão com o Pedro em campo? Esse lance aqui é a resposta. Ele vai fazer o quê? Ele vai botar um outro jogador para fazer essa marcação sob pressão. No caso aqui foi o De La Cruz, pode ser outro atleta. Mas o De La Cruz ontem foi muito importante nesse lance por conta disso. Porque ele fez a marcação em cima do Hugo Souza. O Hugo Souza, teoricamente, foi obrigado a errar, né? Ele não queria errar, mas acabou errando. Agora, obviamente, isso já é uma característica do Flamengo, né, Vini Casagrande? Mas o que a gente viu é que o Corinthians não conseguia sair jogando. Não, igualzinho o Flamengo. Exato. O Flamengo, ele pressionava na saída de bola de uma questão intensa. E talvez esse rodízio não ser sempre o homem da frente, isso faz com que você consiga ter pulmão para você levar a partida até o final nessa intensidade. Agora, Vini Casagrande, eu queria que você me falasse qual partida foi mais perfeita para você. Contra o Juventude ou contra o Corinthians? Duas partidas com placar elástico, né? E você falou, quando o Flamengo coletivamente vai bem e as peças estão bem, dá nisso aí, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Juventude, né? Aconteceu contra o Juventude e aconteceu contra o Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher uma partida para eleger a melhor partida do Flamengo, foi essa contra o Corinthians. Embora o placar tenha sido menor, né? Contra o Juventude 6-0. Mas se ontem o placar fosse 6-0 ou até mesmo 7-0, não seria exagero. Porque teve bola na trave do Arrascaeta chutando por uma finalização que acabou de passar, inclusive. Teve uma jogada do Pedro absurda, individualmente falando. E para quem tinha dúvida de como seria o Pedro nesse retorno, nessa jogada, ele mostrou explosão,
velocidade e técnica ao mesmo tempo. Foi uma jogada absurda que o Hugo Souza fez uma grande defesa. Então, para te responder, Fernandinha, eu escolheria a partida contra o Corinthians. Até porque, individualmente falando, o Corinthians tem um melhor time que o Juventude, sem sombra de dúvidas. E eu acho que nesse jogo, o Flamengo teve mais índice de acerto na parte tática do jogo, sabe? Você vê uma variação tática contra o Juventude, eu acho que a fragilidade do Juventude acabou facilitando muito a vida do Flamengo. Nesse caso aí, o Flamengo fez um placar assim elástico graças ao Flamengo mesmo. Obrigou o Corinthians a errar vários momentos, mas repito, o Corinthians facilitou também a vida do Flamengo, sim. Muito erro na parte defensiva, mas eu acho que a partida que o Flamengo fez contra o Corinthians foi um almanaque, uma aula de partida. E a gente fala, num jogo contra o Corinthians, o tamanho desse confronto, né? O tamanho desse encontro, Corinthians e Flamengo. E outra, você falou muito bem, existe realmente uma diferença técnica entre o Juventude e o Flamengo já notada. Entre o Corinthians, obviamente, tem essa diferença, mas não é uma diferença tão grande, né? Então, eu acho que, na verdade, o Juventude realmente tem um pouco da falha do Juventude. No caso do Corinthians, como você falou, Vene, o Flamengo provoca a falha do Corinthians. E essa saída de bola... A sensação que eu tinha, eu tava com pena do Corinthians. Você tava assim, Pedrosa? Eu tava assim, gente, o Corinthians não consegue jogar. E aí eles começam a ficar nervosos, natural. O Hugo começou a não conseguir sair com a bola, os jogadores começaram a não... Mas eu acho natural, né? Isso, porque se o coletivo não tá ajustado, o individual vai errar. Sim, claro. É fato. Uma equipe sem treinador, como é hoje a do Corinthians, é uma equipe desorganizada. Repito, toda hora você viu o Memphis indo na intermediária para buscar essa bola. O Yuri Alberto não participou do jogo. O Romero estava jogando como ponto, a válvula de escape, mas também perdido. Talvez o melhor jogador do Corinthians tenha sido o garoto, o Breno Bidon, que ainda tentou dar algum tipo de sustentação para o Corinthians ali no meio-campo. Mas é um garoto muito jovem, tecnicamente não tem tanto poder ofensivo. O Carrillo até tentou aquela oportunidade ali, mas o Hugo Souza foi muito mal, quando eu digo isso com o pé, porque ele poderia ter dado um chutão nessa bola e ele tentou sair jogando. O Angeleri também não conseguiu conter as descidas do Flamengo por aquele lado. O Everton Cebolinha é um jogador melhor que o Michel e dá mais coisa pro Flamengo. O Pedro, lembra aquela construção por dentro que eu falei até aqui, que não aconteceu no jogo contra o Vasco? Cara, o Flamengo construiu por dentro ali umas 3, 4 vezes e saiu na cara do Hugo Souza. Então, assim, além do Flamengo ser muito forte, ser muito bem treinado, o Corinthians, que tem até bons jogadores, mas é pior do que o Flamengo, e ainda sem treinador, tudo isso foi um casamento perfeito para que o Flamengo, sim, pudesse ter feito 6, 7, 8-0, e se tivesse feito, não ia ter absurdo nenhum, porque o jogo foi esse. Essa escalação do Flamengo, na minha visão, é a escalação quase perfeita. Eu só faria uma alteração. O Alexandre na vaga do Ayrton Lucas. Mesmo o Ayrton Lucas tendo jogado muita bola. Você destacou bem o Ayrton. E mesmo eu gostando demais do futebol do Plata. Eu venho defendendo ele aqui. Mas, taticamente falando, o Plata, ele joga melhor no lado direito. E no lado direito é o Gerson que preenche aquele espaço junto com o Wesley. E no lado esquerdo, o Bruno Henrique vem caindo muito de produção, coincidentemente ou não, depois que veio à tona o caso dele envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo. E o Cebolinha, ele rende muito bem ali na ponta esquerda. Então, esse seria o meu time quase ideal. Só mudaria o Alexandre na vaga do Ayrton Lucas. Vamos ver a classificação, Vene Casagrande. Olha aí, o Bahia aprontou uma ontem pro Big Boys, hein? Bora, Bahia! O Bahia... Eu amo a Bahia, Pedrosa. Se tem um lugar que eu gosto de passar férias, é Bahia. O Bahia aprontou uma. O Palmeiras encontrou o Bahia ontem. O Palmeiras, a gente percebe aqui, perdeu. O Big Boys tá cabisbaixo ele ia assumir a liderança. Eu reparei. Nem quis falar muito comigo. E sabe o que ele fez, Vene? Ficou zoando o Botafogo. Eu falei, o que você tá me zoando? Que loucura é essa? Que delírio coletivo é esse, ô Big Boys? Aqui, ó, o Bahia fez um gol no finalzinho. Ai, como eu queria o Kaique. Ex-tricolor. E como eu queria o Caio Alexandre de volta na minha vida. O Bahia tem vários jogadores espetaculares. Aí, a gente está falando pouco do Bahia, mas o futebol que o Bahia vem apresentando nas últimas partidas... Mas vocês não acham que vai ter uma hora que o Bahia vai ter que escolher? Não. Não acho. O elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. Mas será que dá pra fazer frente nos dois? Cauli é um jogador que... O Bahia do meio pra frente, além dos laterais que são muito bons, Gilberto e Luciano Juba. Sim. Tem o Ares ainda, que é um lateral direito também que joga. Contrataram o zagueiro argentino Mingo. Joga muito esse moleque, muito mesmo. Aí do meio pra frente Jean Lucas. Eles pegaram o Eric Pulga do Ceará também, né? Everton Ribeiro. Jean Lucas vem jogando muita bola. Cauli, Pulga, Luciano Rodrigues, o William José, que é um centroavante do mais alto nível. Tem o Ademilson, falei Everton Ribeiro. Kaique, que é muito bom também, esse moleque que foi revelado pelo Fluminense, do Grupo City e tudo mais. Cara,
E um treinador que já tá lá há um Ceni, tempo. gente, campeão. A gente brinca, zoa o Palmeiras aqui, mas você perder pro Bahia hoje não é absurdo, não. Pelo contrário. E tá voando na Libertadores, tá no grupo mais difícil que tem. Vamos lembrar, no ano passado, no início, até a 16ª rodada ali, o Flamengo era o cara que brigava pela liderança dessa competição. Em algum momento, teve aquele jogo com o Bahia que aquilo ali definia a liderança. Você lembra? Que foi... O Flamengo faz um gol no final, uma coisa assim, né? Tava empatando. Mas o Bahia já não é de hoje, que tá fazendo um belo trabalho, tá dando trabalho, na verdade, nessa competição. O Bahia é aquele time que tá ganhando casca para brigar por título, sabe? Sim, perfeito. Após ano. Muito bem, tá aí o Flamengo líder do Campeonato Outro time Brasileiro. que vem jogando bem, o Bragantino também. Verdade. O Seabra. Bom time. E eu vi o jogo contra o Santos. O Cruzeiro não tá jogando bem, não. Vamos falar. Isso aí é uma mentira. Chegou a sua hora, meu amigo. Não, essa pontuação do Cruzeiro é bem mentirosa. Eu também acho. Felipe Luiz deve promover Flamengo B para jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Após a goleada sobre o Corinthians por 4-0 no Maracanã neste domingo, o Flamengo já concentra os esforços no próximo desafio pela Copa do Brasil. Felipe Luiz confirmou que Matheus Cunha será o titular na partida contra o Botafogo da Paraíba, marcada para quinta-feira, e revelou planos para outros jogadores reservas. O técnico revelou que o arqueiro reserva, que teve poucas oportunidades nesta temporada, será uma das novidades no time titular. Sendo assim, além dele, a comissão técnica pretende dar mais minutos para outros jogadores, incluindo Alan, Varela, Matheus Gonçalves e Juninho, que também devem iniciar a partida. Em entrevista coletiva, Felipe Luiz comentou sobre a importância de equilibrar o elenco, pois o time enfrenta uma sequência de jogos desafiadora. Portanto, vale lembrar que a Copa do Brasil não é prioridade para o mais querido na temporada. Eu não planejei o jogo ainda porque ainda não assisti ao Botafogo da Paraíba. Não sei muito bem como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e decidir o que faço. O Matheus eu vou colocar para jogar. O Rossi precisa de descanso e o Matheus merece jogar esse jogo. Os outros jogadores eu ainda vou ver. Há outros que merecem jogar e outros que têm que descansar. Sequência muito grande de jogos, afirmou o treinador. Assim, a comissão técnica do Flamengo está atenta ao cansaço acumulado pelo time titular, considerando a intensidade dos jogos. Por isso, alguns atletas importantes devem ser preservados e ficar no Rio de Janeiro, com o objetivo de se recuperarem para os próximos desafios, como o confronto contra o Cruzeiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e a partida contra o Central Córdoba pela Libertadores, no dia que o jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba está marcado para as 20 horas. Horário de Brasília, desta quinta-feira, no Maranhão. Assim, o duelo é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.